Olá, seja bem-vindo ao Diálogos que Transformam. Este é o podcast da Letras. Eu sou Ana Oliveira e aqui a gente conversa com quem está inovando e transformando a educação no Brasil. A Letras é um programa de escrita e leitura para redes de ensino que combina tecnologia educacional e evidências para apoiar a aprendizagem dos estudantes. E esse episódio faz parte de uma parceria especial com o JPOL, o Laboratório Global de Inovação e Avaliação de Políticas Públicas do MIT, que trabalha para reduzir a pobreza através do uso de evidências científicas. Hoje o nosso tema é educação com resultados, como planejamento, avaliação e tecnologia impulsionam a aprendizagem na rede pública. E para essa conversa eu tenho aqui comigo Maria Silvia, a secretária executiva pedagógica do município de São Paulo. Maria, seja muito bem-vinda. Obrigada. Para começar, você poderia se apresentar brevemente e compartilhar com a gente um pouco o seu papel na Secretaria Municipal de Educação? Então, vamos lá. Eu sou pedagoga, mestre e doutora em educação e faço pós-doutorado agora na área também de políticas públicas, mas uma das minhas formações foi no MIT. E fiz um curso de aperfeiçoamento lá, em políticas públicas também, na área de inovação. Enfim, acho que esse momento na Secretaria de Educação de São Paulo é um momento muito desafiador, mas também muito importante para que nós possamos consolidar resultados que nós queremos para a educação paulistana. Então, nós temos em mãos uma rede muito potente, uma rede que tem escolas estruturadas, que tem professores muito bem formados, é uma rede muito bem constituída, historicamente, muito bem, já com uma trajetória, né, muito importante em termos de formação de professores, na sua consolidação de políticas públicas, e que vem agora, eh, com certeza, de uma maneira coletiva, buscar os resultados que nós almejamos para os nossos estudantes. Sim, e mesmo falando em município, não é qualquer município, né? São Paulo é a cidade mais populosa das Américas, inclusive com a população superior a 21 outras unidades de federação. Qual que é o tamanho e como que é a estrutura dessa rede? A nossa rede ela tem mais de 1 milhão de alunos e possui mais de 4.100 unidades educacionais e cerca de 90.000 profissionais da educação, entre professores e também outros profissionais que compõem esse grupo. Então, é uma rede muito grande, uma rede que ela é maior do que muitas redes estaduais, né? Então, por isso, claro, né, a maior cidade da América Latina, sem dúvida, tem uma rede muito potente, muito grande, e que é uma expressão realmente para que nós possamos trabalhar e possamos fazer com que todas as questões que nós queremos e que são desafiadoras, enfim, elas tenham uma engenharia para que cheguem à ponta, né, e possam ser validadas e consolidadas por todos os profissionais. Mas eu imagino que o uso de dados na formação de políticas públicas é um fator importante para a Secretaria Municipal de São Paulo. Que estratégia é usada para esses dados virem das escolas para a secretaria? As avaliações, por exemplo, elas são usadas para fornecer dados que orientem políticas públicas? Para isso, nós precisamos não só de sistemas que colaborem, nós temos um sistema já consolidado na secretaria em que os nossos profissionais, eles conseguem, a partir das avaliações que eles fazem nas unidades, eles registram isso, e isso vai para esse sistema, então nós conseguimos monitorar essas avaliações que são realizadas nas unidades educacionais. Então, é uma forma de
constituir um monitoramento, ou quando se fala do processo de alfabetização, as sondagens que são também realizadas, então poder entender, né, como é que as nossas crianças vão evoluindo nesse processo de aquisição da leitura e da escrita. Então, tudo isso precisa ser monitorado, precisa ser entendido como é que está acontecendo. Mas esse processo avaliativo, ele não acontece só dentro desse sistema da secretaria. E nós temos o dever de trabalhar com os nossos profissionais esses dados, mas também outros dados que nós utilizamos de avaliação em larga escala. Por exemplo, o SAEB, ele nos dá a condição, ou o próprio SARESP, é outro modelo de avaliação em larga escala, que também nos dá a condição de entender como que as nossas escolas, ou como essa rede, ela se comporta em comparação a outras redes, ou essas escolas em comparação a outras escolas do mesmo porte, em situações de vulnerabilidade ou não, enfim, com outras escolas e com outras redes de ensino. Então, isso é muito importante, porque esse tipo de olhar para esse processo avaliativo, ele possibilita que os gestores da rede, os gestores das unidades educacionais, os professores, eles possam se aprofundar nessa perspectiva de estudos avaliativos e possam, por óbvio, melhorar as suas intervenções no processo de aprendizagem dos estudantes. Então, é importante você entender como os seus estudantes estão se desenvolvendo, com avaliações que são diagnósticas, avaliações que são produzidas, inclusive no interior da instituição. Isso é muito importante, isso não é, tendo avaliação externa, isso não inviabiliza esse processo que é único e que deve acontecer nas unidades educacionais. Mas, quando nós conseguimos também entender esse processo de rede e de outras redes, isso nos empodera na perspectiva de nós também entendermos a nossa qualidade educacional, os resultados que nós estamos promovendo. Então, como é que nós estamos nos comportando em cenários que são maiores do que aquele cenário único e exclusivo que nós vivemos dentro de uma instituição. Eh, Essa cultura de usar esses dados, essas evidências para embasar planejamento pedagógico ou até planos de aula, ela é uma questão cultural. Como que a secretaria, que estratégias que a secretaria tem para levar essa cultura para todos os pontos da cidade? É. Veja, a cultura avaliativa, ela vem se desenvolvendo no Brasil há um pouquinho mais de 2 décadas, né? Nós estamos trabalhando com isso e buscando, né, esse trabalho não só em São Paulo, mas isso é um trabalho que vem sendo desenvolvido numa perspectiva de política pública de governo federal. Então, pouco a pouco, isso vem sendo internalizado em todas as redes de ensino, para que nós possamos olhar para os resultados de ensino dos nossos estudantes como um grande compromisso coletivo dessa nação. Então, não é um compromisso do secretário Padula, meu, ou de um ou outro diretor desta rede. É um compromisso de todos os gestores públicos desse país. Fazer com que nós possamos melhorar os resultados de aprendizagem dos nossos estudantes. Isso é um compromisso. Todos nós que estamos nesse lugar, que estamos na gestão pública, que queremos ser diretores de uma escola, que queremos assumir uma classe como professores, nesse contexto, nós assumimos também esse compromisso pela aprendizagem dos nossos estudantes. Então, isso é um compromisso legal, né? Mas entendermos a cultura da avaliação não é tão simples assim. A cultura da avaliação, ela sempre nos coloca à frente do espelho, né? E nos faz enxergar muitas vezes algumas coisas que nós não queremos ver.
tá? Às vezes é mais fácil não enxergar determinados defeitos, né? Não enxergar algumas coisas que não vão tão bem, quando esses gestores têm alguma dificuldade em enfrentar, tá, essas questões. Então, lidar com a cultura da avaliação é saber enfrentar os problemas. E isso é muito importante. A cultura da avaliação, ela é um convite a todos os gestores a enfrentar aquilo que não vai bem e a consolidar aquilo que você tem como fortaleza no seu processo educacional. Então, é um grande compromisso e é alguma coisa que nós precisamos trabalhar constantemente, diariamente, né? Todos os dias, e não é simples. É algo que, como diz, né, a palavra, é uma cultura, e a cultura, ela se faz permanentemente. Certo. Na prática, como é feito esse uso de dados para fomentar e ajustar políticas públicas? Se faz pela formação. E a formação, ela se faz de várias formas, não é só com cursos, né? Com, às vezes, quando nós falamos, é a formação de professores que é responsável por levar esses dados. Não é só a formação, uma reunião também é formativa, né? Um processo em que você reúne diretores regionais, reúne os diretores de determinadas seções da secretaria, enfim, isso também é altamente formativo. Quando você reúne equipes da escola, enfim, para estudar, né, esses dados, isso também é muito formativo. E também cursos que se destinam a olhar, né, com lupa para essas questões e fazer com que as pessoas possam entender esses resultados e, a partir deles, reverberar nas mudanças do planejamento. Porque a avaliação, ela é um farol. Ela precisa ser um farol para o planejamento. Eu avalio para quê? Eu avalio para que essa avaliação ilumine, né, esteja sempre iluminando o meu planejamento. Então, eu tenho, né, um currículo a percorrer. Esse currículo também precisa ser iluminado por esses processos avaliativos, e dentro desse percurso eu preciso entender as coisas que estão bem e aquelas que eu preciso, às vezes, mudar a rota, né, para que eu possa melhorar. Falando dos grupos, falando individualmente dos estudantes e falando também dos professores, porque os professores também precisam ser incluídos nesse processo, na perspectiva do gestor entender aquilo que eles precisam também aprender mais. Muito se fala de usar os dados para uma educação personalizada no contexto de sala de aula, de personalizar para o estudante essa educação. Mas, pela sua fala, isso pode ser usado também no contexto de rede de ensino, Claro. que inclusive a atenção para regionais, regiões e escolas também possam ser personalizadas, é isso? Sim, exato. Falando também um pouco sobre esses dados de avaliação externa, o município teve avanços importantes no resultado do Saresp. Sim. E que fatores você avalia que foram importantes para essa melhora? O nosso setor pedagógico vem historicamente trabalhando de uma maneira muito dedicada, especialmente nas questões da alfabetização, né? É uma escolha, é um recorte, começar dos pequenos e ir crescendo, né, para que essa evolução ela aconteça de maneira orgânica e sistêmica. Então, por óbvio, esses resultados vão aparecendo e eles vão, eh, enfim, sendo reconhecidos também. Acho que essa é a principal explicação numa lógica crescente, né, daquilo que vem acontecendo, daquilo que vem sendo um esforço do setor pedagógico. Dentro desses esforços, a tecnologia educacional tem algum papel? Ela tem ganhado espaço dentro da secretaria? A tecnologia está sempre presente, né, em ações tanto para os professores quanto para os estudantes, os tablets que foram
entregues para os estudantes, né? Então, os nossos laboratórios, que também são locais incríveis ali de promoção, não só de um lugar onde esses estudantes têm um letramento digital, mas também onde se promove uma cultura maker, né? Então, há um trabalho muito grande em várias perspectivas. Mas tudo isso corrobora para que eles aprendam a ler e a escrever, dentro de um processo que nós queremos no século XXI, né? Esse processo está muito linkado com essa maneira que essas crianças e que esses jovens estão vivendo hoje nessa era digital. Essa cultura de letramento digital, essa adoção de tecnologias, ela pode engajar os alunos, então, no aprendizado de outras habilidades? É uma via, né? Nós podemos engajar os estudantes para a leitura por vários canais, pela arte, pelo corpo, né, pela matemática. São vários os canais que os estudantes podem se engajar, né, que não necessariamente exclusivamente uma aula de leitura, né? Esses canais são muito diferentes. Agora, o letramento digital, ele diz muito, porque é uma geração que hoje vem já determinada por essas questões. Então, é uma forma de nós estarmos falando a linguagem dessas crianças. Certo. E olhando os avanços e também os desafios que tiveram até agora, que aprendizados você gostaria de destacar nesse percurso da secretaria? São muitos os aprendizados em rede, os aprendizados com relação às avaliações, os aprendizados com relação ao sistema, os aprendizados com relação ao fortalecimento das aprendizagens, o que nós chamamos de recomposição das aprendizagens. Isso é decorrente da pandemia, mas nós precisamos olhar com muito carinho e muito acolhimento, porque por mais que a pandemia tenha passado, né, entre aspas, nessa perspectiva da saúde, ela tem uma invisibilidade, mas no processo educacional ela ainda existe. Porque esses estudantes que ficaram 2 anos com a escola fechada, eles estão na nossa rede, né? Então, essa pandemia não foi embora. E esse processo de recompor as aprendizagens para esses estudantes, isso está no nosso contexto. E está no nosso contexto na promoção, por exemplo, dos horários em que eles têm aula com os nossos pares, das experiências que eles têm com os kits que foram comprados, né, das mais variadas áreas de conhecimento. Eles estão, na perspectiva da inclusão nas nossas salas, em que eles são completamente acolhidos, com jogos, com recursos, em que eles estão destinados para as suas especificidades, né? Então, isso acontece em todas as delicadezas que são pensadas para que os nossos estudantes sejam acolhidos, para que eles aprendam das mais variadas formas. Então, é garantir diferentes oportunidades para que os estudantes aprendam. E isso é um compromisso nosso com a educação pública inclusiva, equitativa e de qualidade. Para finalizar, quais são os próximos passos que o município vislumbra para seguir promovendo essa cultura de educação com foco nos resultados? Nós temos um planejamento muito sistêmico com relação a isso, tanto com materiais quanto com a formação, e penso que vale a pena já deixar mencionado aqui, mas nós também estamos trabalhando agora com a nossa escola de formação dos profissionais da rede municipal aqui de São Paulo, que leva o nome da nossa saudosa Marli André. Então, é uma escola que vem
para fortalecer esse processo formativo na nossa rede. Então, isso também fortalece o processo de formação com outras possibilidades, né? Além daquelas que já são reconhecidas e que continuarão, mas que precisam de outros formatos e de outras ações que são necessárias. O acompanhamento das aprendizagens, o monitoramento das aprendizagens, tanto dos estudantes, quanto dos professores, quanto dos profissionais, gestores, em todos os seus processos formativos. Então, esse compromisso é nosso, é um compromisso coletivo, e que nós estamos sempre animados para fazer com que isso esteja acontecendo todos os dias, porque nós existimos para os nossos estudantes. O nosso objetivo é que eles aprendam, que eles se desenvolvam, mas, sobretudo, que eles sejam felizes nas nossas escolas. Tá certo. Maria Silvia, muito obrigada pela sua presença. Imagina. Este foi mais um episódio do Diálogos que Transformam, o podcast da Letros. Continue acompanhando e compartilhando essas histórias que inspiram a transformação. Muito obrigada.